Graça e paz, meus irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar mais uma vez aqui gravando um vídeo para o canal. Agradeço a Deus pela sua presença aqui comigo. Deus te abençoe cada vez mais. Abençoe sua família, abençoe sua vida, seus planos, seus projetos, seu crescimento e desenvolvimento espiritual e também todos os aspectos de sua vida. Louvado seja Deus pela sua existência, pela nossa existência. Amém? Hoje o tema será: os culpados podem conhecê-lo. Quem são os culpados? Será que nós somos culpados? Como assim conhecer? Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como assim? Nós vamos entender. Mas antes da gente entrar no tema, eu te convido a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal, a comentar. Irmãos, eu gosto tanto dos comentários, a dar um joinha também. Como sempre eu digo, não vamos somente aguardar, vamos também apressar a volta do Senhor Jesus. E o que nós pudermos fazer para apressar, vamos fazer. Amém? Então vamos orar para darmos início ao estudo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Te agradeço, meu Pai, pela vida do meu irmão e da minha irmã que está aqui comigo. Abençoe essa vida, abençoe sua família, seus planos, seus projetos, aquilo que esse irmão e essa irmã está precisando nesse momento. Tu venha abençoá-los ricamente, tu venha conceder pela tua misericórdia e pela tua graça. Que nesse momento o Espírito Santo venha conduzir esse estudo, que nós venhamos entender e colocar em prática em nossa vida. Te peço, Senhor, não em meu nome, mas no nome de Jesus. Amém. Amém? O tema é: os culpados podem conhecê-lo. Irmãos, todos nós somos pecadores e nós necessitamos de um Salvador. Não tem nenhum de nós que se diga assim melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Cristo Jesus. Amém? Nós estudamos no estudo passado dessa série Romanos, né? Esse aqui é o segundo estudo dessa série Romanos, né? Esse livro extraordinário, maravilhoso. Te convido a estar comigo e estudar comigo esse livro maravilhoso, aprendermos mais ainda sobre a justiça imputada e a justiça comunicada, justiça imputada, comunicada, a justiça de Cristo em nossa vida, e tudo isso nós iremos aprender estudando Romanos, tá bom? E esse é o segundo estudo, o segundo vídeo dessa série sobre Romanos. Então, depois que o apóstolo Paulo apresentou o assunto, né, de sua epístola lá em Romanos capítulo 1, os versos 16 e 17, onde ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, o principal, o assunto que o apóstolo Paulo manifesta nesses versículos 16 e 17, ele manifesta nesses versículos o assunto, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, quando ele faz isso, ele desenvolve um argumento muito interessante. E que argumento é esse? No verso 16 e 17, nós lemos no vídeo passado, já está aqui na mente, né? A gente memorizou, não memorizou? Porque o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que argumento é esse? Irmãos, separados de Cristo, nenhum ser humano poderá ter libertação. Nenhum de nós, irmãos, separados de Cristo, teremos libertação da culpa, libertação dos pecados. Toda a humanidade, tanto gentios como judeus, é culpada para com Deus e precisa de um Salvador. Então, todos nós somos culpados, meus irmãos, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós precisamos de um Salvador que nos justifique. E esse Salvador é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vem nos advertindo de que nós não devemos desculpar os nossos pecados julgando os pecados dos outros. Aqui no capítulo 2, que nós vamos estudar hoje, o apóstolo Paulo vem discorrendo sobre esse assunto. Olha, nós não podemos justificar os nossos pecados apontando os pecados dos outros. Interessante isso, não é verdade? Vamos ler agora Romanos capítulo 1,
versos 18 a 23. Olha o que diz aqui. Abra sua Bíblia em Romanos 1, 18 a 23, diz assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, Deus se ira, sim, é pecado irar-se, nós vamos descobrir. Porquanto que de Deus, verso 19, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus invisível e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, verso 24, né? Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, meus amados irmãos, lendo aqui Romanos 1, 18 até o 23, 24, né? Aqui é apresentada uma razão para a manifestação ou a revelação da ira de Deus, né? Por que a verdade é desagradável a muitos seres humanos? E qual é a razão da ira de Deus? Sabe qual é, irmãos? A razão da ira de Deus, uma ira justa, a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E isso, de maneira justa, traz ira ao coração de Deus. Faça com que o Senhor se ire com o homem, né? Com o homem, com a mulher, que infelizmente tem se pervertido, tem se tornado ímpio de maneira deliberada, irmãos, de maneira voluntária. O homem, meus irmãos, sempre achou que ele é o centro, né? O centro das coisas, né? Inclusive tem um cientista, um astrônomo, né? Copérnico, chamado Copérnico, ele é muito conhecido aí, né, dos astrônomos. Ele, pelos estudos que ele fez ali, né, naquele tempo, há muitos anos atrás, ele descobriu que o planeta Terra, antigamente os homens achavam que os planetas, inclusive o Sol, giravam em torno do planeta Terra, né, como se nós fôssemos os tais. Mas Copérnico descobriu que o planeta Terra é que gira ao redor do Sol, né? E ele ficou meio até receoso de expressar isso, porque mostrar e vir com uma novidade como essa e mostrar que o nosso planeta os outros planetas não giram ao redor do planeta Terra, mas o contrário, ia ser um impacto muito grande, né? E infelizmente o ser humano até hoje nós temos infelizmente essa tendência, né, querermos ser o centro das atenções, o centro de tudo, né? E que tudo gira ao nosso redor. Mas, irmãos, ser informado de que não é assim causa muitos problemas, né? Nós não somos o centro, meus irmãos, e nunca seremos o centro das coisas, né? As coisas não giram ao nosso redor. O centro de todas as coisas é Cristo, e este crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador da vida. Todas as coisas giram em torno dessa realidade, né? Cristo e este crucificado e ressurreto. Irmãos, é pecado ficar irado? Deus, ele se ira exatamente contra estes, contra os ímpios, contra os perversos, que têm trocado a verdade pela injustiça, né? É pecado ficar irado? Irmãos, a ira humana muitas vezes é destrutiva e ela é desenfreada, né? Muitas vezes a gente se ira e com a ira a gente peca,
a gente tem uma ira desequilibrada, não é uma ira dosada, entre aspas, né? E a ira de Deus não, a ira de Deus é sempre justa e responsável. E Deus, ele se ira, sabe por quê? Porque ele tem uma aversão ao pecado. Ele se ira porque ele abomina, ele aborrece o pecado, embora ele ame o pecador, embora ele ame você e ame a mim, mas ele não suporta o pecado. Infelizmente, a ira humana quase sempre se torna um pecado. Nem todas as vezes existe uma ira humana que não é pecado. Quando vemos que Deus é desonrado, seu serviço exposto ao descrédito, quando se vê que um inocente é opresso, que uma justa indignação agita a nossa alma, não é, irmãos? Essa ira não é pecado. Quando a gente tem ali o zelo pela causa de Deus, pela obra de Deus, e a gente fala, e a gente chama atenção, a gente se aborrece, essa é uma ira que não é pecado. Entenderam, meus amados? Também nós temos que ter cuidado de não permitir que essa ira, que mesmo não sendo pecado, não nos leve ao pecado, fazendo com que a gente fale com nossos irmãos de maneira grosseira, fale coisas que não deveríamos falar, pensar o que não deveríamos pensar. Então, na verdade, a ira para o ser humano ela é perigosa. Mesmo ela não sendo pecaminosa em todos os casos, mesmo assim nós precisamos evitar, né? Mesmo assim, por conta da nossa natureza desenfreada, né, meus amados irmãos? Por que, irmãos, que não pode haver justificativa para aqueles que alegam que Deus é injusto ao condená-lo? Por que não pode haver justificativa para aqueles que alegam que Deus é injusto ao condená-los? Ah, Senhor, tu está sendo injusto em me condenar. Quando Jesus voltar na nuvem dos céus, talvez alguns irão dizer ou não, né? Talvez não, porque vão reconhecer que tiveram oportunidades, mas hoje a gente vê pessoas dizendo, oh, o Senhor é injusto comigo, porque isso, porque aquilo. Irmãos, Deus ele nos deu evidências, grandes evidências, evidências suficientes de sua existência. Então, quando uma pessoa diz assim, que não acredita na existência de Deus, infelizmente está dizendo porque quer, porque nós temos evidências suficientes da sua existência. Ele se revela, primeiro, falando a nossa consciência. Mesmo aos desobedientes, sim. Lembra de Caim, irmãos? Quando Caim estava ali com saga, com vontade de assassinar seu irmão, o Senhor falou com ele, Caim, tu tá com muita vontade de matar Abel, né? Tira isso do teu coração, rapaz. Em nome de Jesus, o pecado está à tua porta, mas cabe a ti dominar esse pecado. Então o Senhor, ele fala, irmãos, a nossa consciência. O Espírito Santo fala a nossa consciência. E isso é uma evidência da existência de Deus. Uma outra evidência é pelas obras da criação. Romanos 1, verso 20 diz que a natureza, né, a obra criadora de Deus, a obra que Deus criou, manifesta manifesta ali indícios, provas de que o Senhor, ele existe, ele criou todas as coisas. Também pelas escrituras, né? As escrituras sagradas também apresentam a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Amém? São João 5,39 diz, conhecereis, examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Amém, queridos? Então não existe desculpas para aqueles que, não, o Senhor não existe, Deus não existe. Deus nos deu evidências da sua existência. Cabe a cada um de nós aceitar ou rejeitar, né? Espero que você aceite essas evidências e eu também, porque eu aceito, irmãos, plenamente. Prego para você algo que eu creio de todo o meu coração. Como pode Deus considerar milhões de pessoas primitivas, né, responsáveis por seus pecados, se elas nunca ouviram falar do Deus verdadeiro? Irmãos, é aquelas tribos primitivas e tal, aquelas pessoas nunca ouviram falar de Deus, e aí? Como é que Deus vai considerar essas pessoas responsáveis pelos seus pecados? Irmãos, como eu falei anteriormente, Deus falou e fala à nossa mente e ao coração de cada um de nós, né? E Ele também falou a essas pessoas por meio da natureza, né? E também fala a consciência pelo Espírito Santo. E Deus, irmãos, não deixa nenhuma pessoa em trevas, né? Tão espessas
que ela não consiga encontrar o caminho para a fé e para a salvação. O Senhor não deixa, irmãos, de maneira nenhuma. O Senhor dá, ele nem que seja uma única. E eu digo que não é só uma, é várias oportunidades. Mas vamos dizer, o Senhor dá pelo menos uma oportunidade para alguém conhecer a respeito dele, né? O Senhor não deixa nenhuma criatura sua em trevas espessas, a ponto de ela não conhecer, a ponto de que ela não consiga encontrar o caminho, né, para a fé e para a salvação. Pois o Senhor diz em sua palavra, lá em 2 Pedro 3, verso 9, ele diz assim, que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Então, não existe. Irmãos, toda criatura, todo ser humano tem ali, nem que seja uma oportunidade de conhecer a Deus, né? Vamos ler aqui Romanos 1, 24 a 32. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, o homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu pecado, do seu erro, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nossa, que texto, que relato, né, meus irmãos? O que a frase, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, nos diz sobre a atitude do Senhor para com os ímpios? O que essa frase nos mostra, nos revela sobre a atitude do Senhor para com os ímpios? Irmãos, o nosso Deus, ele respeita as nossas decisões. Amém? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha. E essas pessoas que, infelizmente, nós citamos aqui, essas pessoas que estão aqui enquadradas, né, nessas características tão tristes que nós acabamos de ler, elas já abandonaram de maneira intencional a Deus. Elas abandonaram a Deus, né? E aí o que Deus faz? Apenas entrega a elas as decisões delas próprias, né? Oxalá que eu e você não venhamos estar nessa lista. Que o Senhor não venha nos entregar a uma autodestruição, a uma autodeterminação de nos autodestruir por nossas próprias escolhas, irmãos. Pelo contrário, mas que nós venhamos nos entregar ao Senhor para que Ele venha dirigir a nossa vida e que nós não venhamos estar, irmãos, nessa lista aqui triste, terrível, né? Porque o Senhor entrega. Quando a gente é obstinado, é teimoso naquilo que... Eu creio piamente que até o pecado contra o Espírito Santo é cometido aqui nesse caso. O pecado contra o Espírito Santo é exatamente isso. É quando a gente se recusa a receber o perdão de Deus. A gente se recusa, irmãos, a ouvir a voz de Deus. Isso é uma blasfêmia. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando a gente não quer saber de Deus, a gente recusa o perdão de Deus, a gente recusa sermos transformados pelo Espírito Santo, pecamos contra o Espírito Santo. E não há mais, não tem mais jeito. Não é? O pecado contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão por conta disso. Eu não quero, eu não aceito o que foi feito por mim, o que Deus me oferece, o que o Espírito me oferece. O que pode ser feito?
Aí aqui diz que Deus, ele entrega a uma autodestruição. Responda pelos seus atos, já que você decidiu viver assim, pois então você vai viver assim. Então o Senhor os entregou, né, às paixões infames, porque foi uma decisão da própria pessoa, né? E que essa não venha a ser a nossa decisão. Vamos ler aqui 2 de 1 a 4. Romanos 2 de 1 a 4. Diz assim, ó: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Interessante isso aqui, não é verdade, meus irmãos? No capítulo 2, agora nós entramos no capítulo 2, o apóstolo Paulo não se dirige mais aos pagãos, porque lá no começo a carta é endereçada aos pagãos, né? As pessoas que queriam saber de Deus realmente, ímpios, né? Mas aqui o apóstolo se refere aos judeus, aqueles que, entre aspas, são ali, né, os receptores dos oráculos de Deus, né, onde que realmente se dizem ali conhecedores da palavra. Então o apóstolo Paulo se dirige para os judeus. E por que, irmãos, que nesse capítulo 2 o apóstolo se dirige aos judeus? Por causa da hipocrisia. Agora ele se volta para os hipócritas, conhecedores, né, da palavra. A vista de Deus é muito grave, irmãos, condenar os outros, especialmente quando praticamos as mesmas coisas que eles. Cuidado, irmãos, com a hipocrisia. O Senhor conhece o nosso coração. Nós podemos até esconder das pessoas, mas de Deus a gente não esconde. Por isso que o Senhor chamou a atenção dos judeus aqui no capítulo 2, através do apóstolo Paulo, por conta da hipocrisia. Deus não suporta a hipocrisia. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele chamou a atenção dos fariseus, doutores da lei, por conta da hipocrisia. Inclusive tem um texto que diz assim: hipócritas, sepulcros caiados, que por fora são tão perfeitos, belos, mas por dentro, né, estão cheios de ossos e de toda a imundície. Nós não escondemos nada de Deus. Em Apocalipse diz: conheço as tuas obras. O Senhor conhece a tua obra, conhece a minha obra. Vamos ter muito cuidado, irmãos, para não cair no pecado dos judeus aqui, que é a hipocrisia. E como é que nós podemos experimentar renovação espiritual? O verso 4 diz, né? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Então, como podemos experimentar renovação espiritual? Irmãos, arrependimento genuíno que nos leva ao abandono do pecado, nós experimentamos pela bondade de Deus, não é verdade? Somente a bondade de Deus pode conduzir ao arrependimento. O arrependimento é um dom de Cristo, é um dom de Deus. É contemplando o amor de Cristo, né? Transformados pela contemplação. Contemplando o amor de Deus, que o arrependimento é despertado no coração do pecador. E é produzido o sincero desejo de reconciliar-se com Deus. Por isso que eu te apelo hoje ao teu coração e ao meu. Contemplemos a Jesus. Contemplemos a obra que Ele realizou por nós. E dessa maneira, mesmo sendo culpada, e você, nós podemos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós seremos transformados à sua imagem e semelhança. Amém? A Bíblia não ensina que o pecador tenha de arrepender-se primeiro, né? Para poder acudir ao convite de Cristo. Não. É a virtude que emana de Cristo que conduz ao genuíno arrependimento. Por isso nós temos que aceitar a Cristo é hoje, é agora. Renovar essa aliança é agora. Ai, irmã, eu primeiro preciso me acertar com Deus, para depois eu aceitar a Cristo. De maneira nenhuma. Você não vai conseguir se acertar sozinho. Vá a Jesus como você está. E Ele é poderoso para te transformar em uma nova criatura. Amém? A gente lendo aqui Romanos 2, 5 a 11, e lendo também Efésios 2, 8 e 9, será que tem ali uma contradição?
Olha, Efésios 2 diz assim, 2 verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, lendo Romanos 2, 5 a 11, olha o que diz aqui, ó. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos. E aqui diz que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Aí o verso 9 diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. E o verso 10: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. E aí, como é que a gente pode entender? O verso 11 diz assim também, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Parece que é uma contradição, porque lá em Efésios ele diz, capítulo 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E aqui ele vem falando de obras, né? Ele vem falando de procedimento. E aí, será que tem uma contradição aqui? Irmãos, a pessoa salva pela graça, preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. A pessoa salva pela graça, ela tem o poder de realizar obras agradáveis diante de Deus. Uma pessoa que é salva pela graça, ela não tem uma carta de licença para praticar obras mortas, né? Pelo contrário, a pessoa salva pela graça, ela tem o poder de realizar obras agradáveis a Deus. Obras que são corretas à vista de Deus constituem a evidência de que a sua graça está presente na vida. Se a graça de Cristo está presente em sua vida e na minha vida, a obra ela é correspondente. Gálatas 2:20 diz, Paulo, né, o apóstolo Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em nós, nós iremos produzir obras correspondentes à de Cristo. Amém? Irmãos, qual é a mensagem de Paulo em Romanos 2, 11 a 16? Vamos ler versos 11 a 16? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Verso 15, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, qual é essa mensagem que Paulo prega aqui nos versos 11 a 16? Sabe qual é? É a de que mesmo aqueles que não têm a Bíblia, nem ouviram falar de Cristo, são salvos pela graça. Quando e somente quando se mostram sensíveis ao Espírito Santo e obedecem a sua voz. Amém? Queridos, o apóstolo descreve os judeus. Como é que o apóstolo descreve os judeus do seu tempo? Então, meus irmãos, mesmo aqueles que não têm Bíblia, se eles ouviram falar de Cristo e eles são sensíveis à voz do Espírito Santo, eles são salvos pela graça. A graça os alcança, mesmo não tendo este livro aqui. Mas lembra que nós falamos lá que o Senhor se revela pela natureza, pelo Espírito, falando à consciência? Pois é, então não tem desculpa, meus irmãos. O Senhor, ele sempre se revela, principalmente aqueles que buscam, aqueles que pedem, aqueles que sentem a necessidade de conhecer a Deus, não é verdade? Então, como o apóstolo descreve os judeus de seu tempo? Aqui, o versículo 17 a 24, olha o que diz aqui, 17 a 24. Eu gostaria de frisar com vocês o verso 13, né?
porque os simples ouvidores da lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós não temos só que ouvir, irmãos, a lei. Nós temos que praticar a lei. Amém? Não é aqueles que ouvem só que serão justos, mas aqueles que praticam. Analise bem esse versículo 13 aqui em nome de Jesus, tá bom? Então, como é que o apóstolo descreve o judeu de seu tempo? 17 a 24 diz assim, ó. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Tristeza, né, meus irmãos? Então, o que o apóstolo descreve aqui os judeus em seu tempo? Como é que ele descreve? Eles cuidavam, irmãos, apenas com o que era exterior e esqueciam o principal, que era o coração. Os incircuncisos também, irmãos, eram filhos de Deus, se mantivessem em sincera comunhão com Jesus Cristo. O que adianta, meus irmãos, ter no corpo as marcas da circuncisão e ter um coração incircunciso, não é verdade? Então nós necessitamos, meus amados, todos os dias da regra espiritual, bem como dos brilhantes raios do sol da justiça, para nos suavizar e nos subjugar o coração. Então, os judeus, eles eram circuncidados na carne, mas eles tinham um coração incircunciso. Esses aqui que Paulo estava falando, pelo menos, né? Eles não tinham um coração circuncidado. E nós precisamos, meus irmãos, ter um coração circuncidado, uma mente sensível aos apelos do Espírito Santo. Não adianta só aparentar uma piedade e negar o poder. Nós temos que verdadeiramente ter o coração santificado, a mente sensível aos apelos e às mudanças que o Espírito Santo quer que nós tenhamos em nossa vida. Os judeus, eles eram superficiais, eles professavam o nome, mas eles negavam o poder desse nome. Tenhamos cuidado, irmãos, com isso, porque nós podemos incorrer neste mesmo pecado, de vivermos um cristianismo apenas superficial, um cristianismo nominal. Verdadeiramente, o que o Senhor quer de nós hoje é um cristianismo na essência, experimental. Nós tenhamos a comunhão com Deus, sejamos transformados como Enoque, né? Enoque manteve comunhão com Deus, andou com Deus, e é isso que o Senhor requer de nós, tá, queridos? Quem é a única solução para o dilema do pecado? Para o dilema humano? É Cristo, é Jesus Cristo. Ele é a única solução. Sem Cristo em sua vida, você não tem como vencer. Você não tem como conseguir a vitória. E eu também. É só por meio dele que os pecadores podem encontrar libertação e salvação. Judeus e gentios, ricos e pobres, cultos ou sem instrução, todos precisam olhar para Cristo com fé e arrependimento e confiar nele para que ele escreva sua lei, sua palavra, seus estatutos em nosso coração. Amém, meus amados? Que o Senhor venha nos abençoar. E o versos 28 e 29 diz: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é incircuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão o que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Tá vendo, meus amados? Então, o que o Senhor quer de nós não é só o exterior. Nós temos que ter um exterior, né, apresentável, temos que ter ali boas obras, mas o Senhor quer que a mudança aconteça de dentro para fora e não de fora para dentro. O Senhor quer que haja um reavivamento para depois vir a reforma e não o contrário.
Então, que o Senhor nos abençoe, nós possamos estudar o capítulo 2 de Romanos, ler aqui todinho, pedir a orientação do Espírito Santo, para que nós venhamos assim entender realmente, para longe de nós a hipocrisia, para longe de nós a aparência de piedade, só a aparência. Nós queremos o poder, nós queremos verdadeiramente que o Senhor se manifeste em nossa vida, que nós tenhamos uma mente sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. E que essas pessoas aqui, os ímpios, né? Os pagãos aqui de Romanos 1, 28 a 32, meus irmãos, que nós não venhamos ser entregues, né? E reprovados por esses sentimentos malignos. Pelo contrário, que nós venhamos levar cativo todo o mal e pedir ao Senhor que nos molde, que nos transforme. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por este maravilhoso ensino, esse estudo grandioso e maravilhoso de hoje. Pai, nós não queremos somente ter o conhecimento. Nós queremos, meu Pai, viver, experimentar esse conhecimento em nossa vida. Nos batiza, nos rebatiza com Teu Espírito Santo e nos transforme o nosso caráter, a nossa vida. Venha suprir as nossas necessidades, Pai, físicas, mentais, emocionais e espirituais. E venha conduzir a nossa vida, venha nos salvar. Senhor, sozinho nós não temos condição de sermos salvos, só através do Teu Filho amado. Que nós possamos aceitar o sacrifício de Cristo, possamos aceitar a justiça de Cristo, a comunicada e a imputada. A imputada é aquela que nos justifica, a comunicada é aquela que nos santifica. Nos ajude, Senhor, a aceitar, nos mostra como. Obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.